Oi, gente, tudo bem? Na narrativa de hoje, a gente vai ver alguns relatos envolvendo assombrações e avistamentos esquisitos. Fala oi, produção! Oi, produção. Bora lá? E o primeiro relato, ele conta que ele estava a caminho do casamento com o padrinho de casamento. Pelo que eu entendo, o cara ia casar. Ele não contextualizou muito bem, então não fica muito claro como deu tempo dele fazer tudo isso que ele disse que fez aqui a caminho do casamento. Mas, como essa informação é meio irrelevante porque a gente precisa, eu vou começar a ler o relato para vocês. E é assim, gente, parece coisa de filme, mas é muito legal. É muito legal. Vamos lá. Ele começa da seguinte maneira. A caminho do casamento, um militar e seu padrinho partem em uma viagem de 1.288 quilômetros de Camp Lejeune. Eu não sei se é assim que se fala, vou escrever na tela. É um lugar na Carolina do Norte, e eles estão saindo da Carolina do Norte, indo em direção a Lafayette, Indiana. Bom, ele conta que era 1 da manhã, e era uma noite muito fria, em janeiro de 2014, e assim, tava frio. Frio. Tão frio, mas tão frio que tava, entre, abre aspas, na casa dos 2 dígitos negativos. Ou seja, mais de 10 graus negativos? De 10 graus, credo, frio. Que delícia. Conforme eles se aproximavam de Indianópolis, eles perceberam que a gasolina não ia dar. E eles não tinham dinheiro para colocar gasolina. Pensa, o cara tá indo casar e ele nem se deu ao trabalho de ver se estava com pressa, enfim. E aí ele conta que o pai dele era caminhoneiro. Então ele sabia mais ou menos como que funciona esse pessoal que fica na estrada, né? Os caminhoneiros, eles ficam muito tempo na estrada, às vezes são viagens muito longas, então eles têm aquelas paradas de caminhão. Inclusive eu já trabalhei um dia numa parada de caminhão. Entendi. Já trabalhei. E essas paradas tem maiores e menores, mas geralmente elas têm um café, um lugar para o cara descansar, para ele dormir um pouco, porque o destino dele é muito longe, o cara precisa dormir um pouco para poder voltar a dirigir. Então, geralmente tem lugar para dormir, tem lugar para comer, banheiro, dependendo do lugar tem até chuveiro, tá? E aí ele fala que, como ele sabia que esses lugares eram assim, pensou ele, vamos até uma parada de caminhão e tentar arrumar uma grana com alguém. Só que na estrada interestadual onde eles estavam, as principais rodovias estavam fechadas por causa desse clima muito frio. E aí eles tiveram que procurar as vias secundárias, começaram a entrar nas quebradinhas, pegar as estradas secundárias procurando. E eles realmente encontraram uma parada de caminhão nessas estradinhas. Só que ela era menorzinha, bem menor, não era aquela coisa cheia de estrutura, mas acharam uma pequenininha ali. E aí ele coloca da seguinte maneira. Encontramos um posto de parada de caminhões menor. Tinha um caminhão e era meio estranho. Era só um caminhão preto com um trailer preto. Não havia nenhuma marcação real nele e nada distinguível. Eu acredito que ele queira dizer que não tinha nenhuma marca de empresa, nada. Era só um caminhão preto, um trailer preto, tudo preto, e ele estava lá estacionado, parado, meio esquisito. Mas tudo bem. Eles entraram lá no lugar. Quando eles entraram, eles viram que era tipo um restaurantezinho. Era bem arrumado até. E lá tinham 3 pessoas lá dentro. Um cozinheiro, uma balconista, garçonete assim, e um caminhoneiro, um único cliente sentado ali no balcão. Acredito eu, e ele também, pelo que ele coloca aqui, que era o dono do caminhão preto esquisito. E aí eles foram falar com a garçonete, eles foram tentar falar com alguém se eles conseguiam algum dinheiro emprestado para colocar a gasolina. E aí ele coloca: entrei, conversei com esse motorista e ele nos comprou uma xícara de café. Sentamos lá e conversamos por cerca de 30 minutos sobre o que estava acontecendo e para onde estávamos indo. E ele nos deu $20 para gasolina. Saí, enchi o tanque, voltei e falei para ele: nossa, eu realmente muito obrigado, aprecio muito o que você está fazendo por mim, a gente realmente está precisando, mas eu prometo que eu vou voltar para te devolver. E aí, o que ele fez? Ele falou: eu vou voltar, calma. E aí ele pegou o amigo dele e eles foram até Indianópolis, que era o lugar mais próximo, foi no banco, sacou o dinheiro e voltou para devolver o dinheiro realmente. Ainda existem pessoas honestas nesse mundo, né?
Aí, quando ele volta lá na parada de caminhão pra devolver... Não, 2014, não existe a pizza. E ele realmente, ele fez... Por isso que eu falei, eu não sei como que deu tempo dele fazer tudo isso, ele tava indo casar, né? Mas tudo bem, ele foi, sacou o dinheiro, voltou pra devolver pro homem. Quando ele chega lá, abre aspas. Quando chegamos, por volta das 10 da manhã, eles estão chegando assim com o carro. O lugar estava todinho fechado com tábuas. Parecia que estava abandonado há anos. E o caminhão tinha sumido. Não tinha nenhum caminhão na porta, não tinha uma alma, não tinha nada, não tinha ninguém. Nisso eles estão chegando com o carro, ele para o carro onde seria aparentemente um antigo estacionamento que pelo aspecto não funciona há muito tempo. Ele para no tal do estacionamento e encontra um policial parado lá. E aí ele chega pro policial e conta pra ele, né, o que aconteceu e não sei o quê. Aí ele diz que o policial olha, debocha deles como quem diz, nossa, vocês estão bêbados, né? Vocês estão muito loucos. Dá aquela debochada, aquela risada e fala pra eles que isso não é possível, porque provavelmente se eles interagiram com 3 pessoas, eles interagiram com 3 fantasmas, porque aquele lugar tá fechado há mais de 25 anos. Eles não pegaram dinheiro? Eles não só pegaram dinheiro, como eles abasteceram o carro. É muito maluco! Porque uma coisa é o fantasma vir pra nossa dimensão, outra coisa é o fantasma levar a gente pra dimensão deles, né, gente? É. Era isso que eu ia falar. Ou eles entraram em outra dimensão, onde aquele lugar tá aberto e acontecendo, e de fato as coisas aconteceram. Tipo, ele pegou o dinheiro e a gasolina. Ou então, sei lá. Uma realidade paralela. É. Dizem que tem, a gente, tipo, tem várias Anas, tem várias Lês, tem vários todo mundo, né? Cada um num mundo alternativo. Será que eles entraram numa realidade paralela, gente? Ainda trouxeram coisa de lá. Isso é muito estranho. Vamos lá, 2. O segundo relato foi enviado por um inscrito. Obrigado por participar. Eu dei uma lida por cima. E agora eu vou ler com calma, junto com vocês. Já sei mais ou menos do que se trata, achei muito legal. Te agradeço por ter enviado. Vamos lá. Ele pede para ser chamado de João e ele conta que é a primeira vez que ele vai contar esse relato abertamente para mais pessoas, porque ele só comentou sobre isso com algumas pessoas próximas que acreditam no oculto ou alguma coisa assim. Mas ele sentiu de compartilhar com a gente. Vamos lá. Ele começa da seguinte forma. Hoje eu tenho 30 anos e moro na Grande Vitória, Espírito Santo, mas sou natural de São Paulo, nascido e criado na Zona Leste. A gente também é da Zona Leste. Meus pais e eu sempre fomos meio nômades, então eu já morei em várias casas diferentes, de vários bairros diferentes da Zona Leste. Nós também. Sim. Quando eu tinha por volta de 6 anos de idade, nos anos 2000, nós nos mudamos de um bairro de classe média baixa para uma comunidade mais humilde, próxima à divisa de São Paulo e Guarulhos, devido às condições financeiras dos meus pais na época. Antes dessa mudança, nós sempre moramos de aluguel. Meus pais até tiveram a oportunidade de comprar a casa na qual moramos, mas era algo inviável naquele momento, e tivemos que devolvê-la à dona da casa, a antiga dona e tudo mais. Lembro que meu pai se esforçou muito para comprar esse terreno e construir a nossa casa onde moramos por cerca de 7 anos. As coisas esquisitas começaram a acontecer logo após o término da construção da casa. Eu devia ter por volta de 11 ou 12 anos de idade e costumava ficar em casa sozinho depois de sair da escola, pois os meus pais trabalhavam muito e eu ficava aos cuidados de uma tia que morava na mesma rua, mas eu sempre fugia para ficar no meu canto, longe dos meus primos pequenos, pois eu gostava de ler quadrinhos ou passar o tempo desenhando. Mais introspectivo, né? Mais na dele e tal. Ok. Aí ele explica. A casa consistia em um cômodo atrás do outro, sendo uma garagem com um portão grande,
A sala, a cozinha. Essa cozinha tinha 2 entradas, uma que vinha da sala e outra do quintal, um banheiro, um corredor que seguia para o quarto dele e para o quarto dos pais, e paralelo à casa tinha um portão menor ao lado do portão da garagem e um quintal que cabia pouco mais de uma pessoa com os braços abertos, que seguia até os fundos da casa onde nossos 3 pitbulls ficavam. É que nem a nossa casa assombrada, né? A casa Nossa, não, que você não morou lá. Não. A casa que eu morei. Portão aqui dos carros, portãozinho lateral, aí tem um corredor, pelo que eu entendi, é aquele corredor que é quintal, né? Quintal, corredor, que vai lá pros fundos. Eu concordei Comprido. quando você falou a nossa casa, porque eu lembrei da outra lá que a gente morou, nós 4. Nós moramos numa Tinha um outra que era assim corredorzão. também, a mesma coisa, aquele corredor lateral que dá pro quintal. Só que o ali nosso do era fundo. mais apertado, não cabia uma pessoa de braços abertos. Não, Era só uma pessoa. De braços abertos, não. verdade. Era bem apertado ali. Aí ele conta com que é lá no fundo. Havia um tanque de lavar roupa nos fundos, que podia ser visto pelo quintal, e quase toda vez que eu saía da cozinha pro quintal, eu via um homem em cima do tanque. Oi. Saudável? Ai, desculpa, eu não aguento. É muito. Assim, não é engraçado, mas é engraçado, entendeu? Tipo, do nada, um homem em cima do tanque. E aí ele continua. Lembro que quando vi essa cena pela primeira vez, pensei que pudesse ter sido alguém que havia pulado o muro e se assustado com os cachorros. Pois a expressão no rosto do velho era de puro medo e suas mãos estavam espalmadas para baixo, encostadas no muro. Então, né, tipo, ele sai no quintal e ele dá de cara com uma assombração assustada. Como que você faz numa situação dessa, amigo? Aí ele continua. Era um velho magro, careca cabeludo. Entendi. Creio ser, né? Aquele cabelinho mais comprido aqui que careca, certo? Era um velho magro, careca cabeludo, tinha uma barba espessa e tão desgrenhada quanto o cabelo. Vestia apenas uma calça marrom, sem camisa. Ainda por cima tava seminu o velho. Imagina a cena. Quando criança, eu não tinha nada mais que amebas na cabeça. Entendi. O relato já é ótimo, o jeito que ele escreve ainda é maravilhoso. Sim. Quando criança, eu não tinha nada mais que amebas na cabeça, pois lembro de ter ido socorrer o velho sem ver maldade de um estranho estar no quintal da minha casa. Prefiro não comentar. Eu achei que os cachorros poderiam o atacar, já que eram muito ariscos com pessoas estranhas. Lembrando que eram 3 pitbulls. Nada contra pitbulls, eu já vi um monte de pitbull fofíssimo, carinhosos, brincalhões, mas se eles encrencam com outras pessoas ou com outros cachorros, um ataque de pitbull pode ser bem perigoso, né? Então, eles são muito fortes. A mandíbula deles é muito forte. E aí, né, ele chega. É o lugar onde ficam os cachorros. Ele vê o homem assim, com a mão na parede, com aquela cara de apavorado. Ele saiu correndo pra ajudar. Parabéns, viu, amigo? Você tem a consciência que hoje em dia as pessoas não têm, não. Bom, chegando próximo ao fim do quintal, o velho simplesmente sumiu como fumaça. É algo difícil de explicar. Embora eu tenha vivenciado essa mesma cena várias e várias vezes repetidamente. Sempre que eu chegava nos fundos da casa, o velho evaporava como uma bomba de fumaça. O velho não fazia nada, não falava nada e seus únicos movimentos eram alguns tremeliques que ele dava espaçadamente. Tremeliques. O medo e o desespero em seu olhar era genuíno. E me lembro que o que mais me deixava aterrorizado era sua expressão de horror. Mais ainda que a visagem constante de um velho em pé em cima do tanque. Gente, você tem noção que ele saía de casa... Gente... Maluquice. Cidadão, meu filho, eu fico imaginando o que passava na sua cabeça. Além de ter que ajudar o homem que tá apavorado, né? Porque ele sai no quintal, dá de cara com um homem estranho, em pé, em cima do tanque, com a mão assim, com medo. E é de novo, é em looping. São várias vezes a mesma cena. Eu ia achar que eu tava ficando louca. Eu ia pedir pro meu pai me internar. Gente... Já é estranho você dar de cara com uma pessoa estranha dentro da sua casa, né? Um velho esquisito, descabelado, sem blusa, meio pelado ainda.
numa situação totalmente estranha, como se fosse um ladrão que invadiu. Bom, mas não parou por aí, tem mais. Lembro também que, vez por outra, eu via vultos pretos correndo pelo quintal, rentes à parede da casa, né? Lembrando que era tipo um corredor. E aí ele explica. Geralmente eram 3 ou 4, né, dos vultos correndo um seguido do outro. Quando chegavam na parede perto do quarto dos meus pais e viravam para os fundos, eu chegava logo atrás, porque sim, eu corria atrás dos cramunhão. Não havia nada nem ninguém além dos cachorros, que eram marrons e não pretos, e os vultos eram do tamanho de pessoas adultas. Ele ainda corria atrás dos vultos. Ele não tinha medo não, gente. Sim. Ele era muito corajoso. Não tinha medo não. Ele via um velho e via vultos. E ia atrás. E ia atrás. E ia atrás. Certa vez, enquanto minha mãe lavava roupas, eu tomei coragem de compartilhar com ela essas experiências, pois nunca tinha contado isso ainda pra ninguém. Eu lembro do diálogo até hoje, pois ela me confirmou que eu não tava ficando maluco. Acho que essa é a melhor parte, né? Descobrir que tu não é doido. Bom, ele chegou pra mãe e disse: Mãe, de vez em quando eu vejo algumas coisas estranhas aqui no quintal e acho que eu tô ficando doido. E aí ela responde: Você vê alguma coisa no tanque? Eu arregalei os olhos e positivei com a cabeça, respondendo pasmo: Eu vejo alguma coisa no tanque. Um velho barbado, e descrevi a imagem do velho. Minha mãe então me perguntou: Você vê mais alguma coisa ou só o senhor barbado? Eu respondi quanto aos vultos que corriam rente à casa e ela me veio com a conclusão: Fica tranquilo, você não tá ficando doido, a mamãe também vê. É só você ignorar que nada de ruim vai acontecer com você. Minha mãe hoje é falecida, mas desde que me conheço por gente, sempre foi da Igreja Batista e eu até certo momento da minha vida acompanhava ela nos cultos, pois meu pai era não teísta e não gostava muito de ir à igreja. Depois eu virei a ovelha negra da família, me envolvendo com conceitos do espiritismo e ocultismo, entre outras coisas. Tamo junto. Idem. Para ela me dizer que também via, era porque ela realmente via. Caso contrário, ela me mandaria deixar de besteira e ir orar um Pai Nosso ou ler o Salmo 91. Depois de um tempo, eu segui os conselhos da minha coroa e passei a ignorar. Com isso, deixei de ver. Mas eu sempre sentia a presença daquelas coisas circulando por lá e, inclusive, esse tipo de sensibilidade eu tenho até hoje. Não vejo, mas sinto a presença de espíritos ou entidades. Anos depois, eu descobri que aquele terreno, muito antes de o meu pai comprar, foi um brejo pertencente a uma chácara que existe até hoje na rua ao lado. A galera da pesada que morava aos arredores descartava seus devedores ou desafetos nesse tal brejo, se é que me entende. O brejo foi aterrado, loteado e meu pai comprou uma parte desse lote. Pelo que eu entendo, eu acho que o povo fazia despacho de trabalho ali, né? Que ele coloca: a galera da pesada que morava aos arredores descartava seus devedores ou desafetos. Eu acho que o pessoal fazia muito trabalho ali, muita magia, né? Magia negativa, claro, porque magia não tem... Ela é neutra, né? Depende do que você faz. Mas às vezes lugar pode ser que enterraram coisas ali. Entendeu? Pessoa. Porque ele comprou o terreno estava vazio. Não é que ficou impregnado nas paredes, num imóvel, entendeu? Era o terreno. E pelo que ele tá falando aqui, pelo que eu entendi, se eu entendi, tem a ver com isso. Tipo, você vai fazer uma magia com terra. Terra é energia de materialidade, né? Prosperidade, abundância, dinheiro, tudo que é físico, que é material. Sim. Mas se você faz com uma viés não tão positivo, uma viés negativa, por exemplo, você pode fazer Tem gente que faz trabalho com terra de cemitério, pra matar gente, ou pra... entendeu? Assim, depende do que você faz, né? Pode ser que eram feitas coisas ali, pelo que eu entendi, e não mexia assim com entidades muito de luz, se é que a gente pode dizer assim. Aí ele coloca que o pai dele comprou o terreno, foi loteado lá, e cá entre nós, meu pai é vivo até hoje e tem um gosto por comprar lugares assombrados desavisado. Mas fica para um próximo relato. Por
favor, envie seus próximos relatos, então. Vamos adorar receber mais histórias, não é? Pelo jeito, o pai dele tem o dedo meio podre para comprar e alugar casa, então. Hoje, com o meu entendimento no espiritismo, entendo o que eram o velho e os vultos. Morro de vontade de voltar naquela casa, que foi vendida há muitos anos. Gostaria de saber se as pessoas que moram lá também têm esses assombros, ou se foi algo de momento, pois nós moramos lá durante a construção da casa e foi só após o término que essas capirotagens começaram a acontecer. Tá vendo? Construção. Reviraram a terra. Às vezes tinha coisa que foi enterrada ali e ficou, entendeu? Às vezes pode ser isso. Durante a construção, revirou a terra. Por hora é isso. Tive algumas outras experiências sobrenaturais, inclusive EQM incrível. Relato de EQM é legal, hein? Eu nunca conheci alguém, tipo, a gente ouve, vê os relatos na internet e tal, mas eu nunca conversei com alguém que teve uma experiência assim. Manda pra gente, amigo, manda seu relato. Inclusive EQM, mas fica para uma próxima, quem sabe. Obrigada por mandar o seu relato aqui pra gente. Adorei. Espero que você tenha gostado da nossa interpretação da sua história. E manda outros aqui pra gente. E vocês também, pessoal que estão aí assistindo, né? Se mais alguém tiver algum relato, alguma história, quiser compartilhar, o nosso e-mail tá aqui na descrição. 3. As avós no cemitério. Bom, quem conta é um morador de Dayton, Ohio. E ele diz que ele estava dirigindo com seu filho de 3 anos no carro. Então ele estava dirigindo, o moleque estava no banco de trás. A gente já contou um relato parecido, né? Mas eu achei interessante a forma como o menino falou, isso me fez pensar. É assim, ó. Ele estava dirigindo, o menino estava no banco de trás, e aí eles passaram por um cemitério muito, muito simples. Não era todo rebuscado, não era uma coisa tenebrosa. Ele falou que tinha umas plaquinhas, algumas flores, e parecia um enorme jardim. Nem era uma coisa que dava medo, assim. Era bem bonitinho até. Só que quando eles estavam passando, o filho estava todo feliz, cantando ali no banco de trás e tal. De repente ele parou e disse: olha todas essas pessoas. Aí o cidadão que conta o relato, ele disse que ele virou, não viu nada. E aí ele pergunta pro menino: do que você tá falando? O menino tinha 3 anos, às vezes a gente não leva a sério, né? Porque criança fala, ainda mais criança pequena, 3 anos, né? Não fala direito, igual uma pessoa adulta. Aí ele pergunta: o que você disse? Aí o menino: todas aquelas pessoas ali. Com certeza tem muitas avós. Quando ele escuta o menino falar isso, ele fica todinho arrepiado. E aí ele olha ali no cemitério, não tem nada. E aí ele pergunta pro filho: e o que essas pessoas estão fazendo? Aí o menino diz: eles estão todos parados ali, olhando pra grama. Entendi. Imagina, cara, deve ser muito estranho. Não, Então, parece que ele viu um monte de fantasma, de assombrações, de pessoas idosas, paradas, como se estivesse, sei lá, em transe, olhando pra grama, todas elas. Gente, bom, aí ele continua. Ele fala que ele ficou perturbado com isso que o filho falou, acelerou o carro e foi embora, não falou mais nada. Claro, né? Vazou. À noite, mais tarde, ele tá lá, né, com o filho na sala, o moleque tá lá assistindo TV, assistindo desenho. Do nada, o cara já tinha até esquecido da história. Do nada, o menino vira pro pai e fala assim: você sabe, né, pai? Eles não estavam vivos. Gente. Aí o cara, do nada, foi no fim do dia, ele já tinha até esquecido. Aí o cara para assim, ele tem até um delay, porque ele, né, o que esse Do moleque nada. tá... Do nada. E ele, tipo, você tá falando do desenho? Sabe, tipo, caiu a ficha, o que era. Aí o menino responde: não, aquelas pessoas que a gente viu estavam todas pausadas. E ele fala que ele gosta de pensar que o filho só tem uma imaginação fértil, mas ele acha que o menino realmente viu algo sobrenatural. E assim, ele concluiu o relato assim. Eu não sei se o menino teve mais experiência, se não teve. Mas, gente, não é estranho?
várias avós. É estranho elas estarem olhando pro chão, né? Elas do estavam pausadas. O que esse menino quis dizer? Porque Elas deviam assim, estar paradas, né? Tipo, estáticas, olhando pro chão. exatamente, as crianças pequenas, elas estão. A gente costuma dizer que elas estão mais do outro lado do que na Terra, entendeu? É como se elas estivessem mais puras, vamos colocar assim. Quanto mais nova, elas têm mais percepção e às vezes até mais lembranças do outro lado. Tanto que tem crianças que lembram de vidas passadas e lembram até do momento de transição, antes delas encarnarem. Então, assim, o que eu fiquei pensando é o que esse menino quis dizer com pausadas. Porque, assim, pode ser que ele falou isso só porque elas estavam paradas de forma estranha, fazendo absolutamente nada. Ou pode ser que isso tenha algum significado espiritual. É como se elas estivessem esperando alguma coisa, gente. Esperando o quê? Sim. Um monte de fantasma aparecido, como se fossem pessoas de idade, pausadas, esperando alguma coisa. Olhando pra grama. Gente, isso é muito estranho. Sim. Eu lembrei do Supernatural. Que tem um episódio que tá um monte de ceifeiro esperando. Eu não sei quando eles estão parados, eles estão tudo parados, assim, ó. Aí eles vão andando e estão todos parados olhando pro mesmo lugar. Olhando pro assim, mesmo ponto, assim. Esperando a morte, se eu não me engano. Esperando a morte subir, não é isso? É verdade. Eu lembrei disso na hora, quando eu li. Deve ser alguma criatura, né? Algum ser, algum tipo de entidade, porque Sim. fantasma tudo igual, gente. E fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Eu vou ter que fazer umas pesquisas pra ver se tem mais alguma coisa sobre isso, porque eu fiquei muito curiosa. Muito curiosa. Eu fiquei assim, tempão, babando, assim, pensando. É falha na Matrix. Falha na Matrix. Com fantasma. Um virou vários, né? Cópia. Clone fantasma. Tem que falar que tem clone de gente, agora tem clone de fantasma. Os fantasmas estão bugados. Nossa, eu vou ter que pesquisar isso e tem mais coisa falando sobre isso, porque eu acho assustador. Você vê um parado, é assustador. Um monte, tudo parecido. Mas pode ser o que você falou, falha na Matrix. 4. Esse relato aqui se chama Eu Me Lembro. Do que ela se lembra? Uma senhora de Oklahoma conta que, embora suas memórias tenham desaparecido ao longo dos anos, ela sempre se lembra de ter uma experiência que na época ela não percebeu, mas hoje, olhando para trás, ela sabe que foi algo sobrenatural. Bom, ela diz que os avós dela moravam numa casa pequena, com um quintal tranquilo, e que ela sempre ia visitar esses avós quando ela era criança. E ela disse que ela tem muitas lembranças boas do avô dela, porque ele sempre sentava embaixo de uma árvore e ficava horas contando histórias para ela. Ele contava da vida dele, coisas que aconteciam. Você sabe, né? Quando a gente conversa com pessoas idosas, é interessante porque eles contam histórias de uma outra geração. De quando as coisas eram diferentes, e aí você fica pensando como era viver naquela época. Então ele compartilhava várias coisas com elas, as coisas sobre a família, sobre os antepassados, coisas que aconteceram na vida dele. Então ela adorava aquele momento. E eles faziam muito isso. Só tem um problema nessa história. O avô dela morreu em 81. Ela nasceu em 82. Entendi. E pelo que ela coloca aqui, as poucas lembranças que ela tem sobre esse tema é como se todo mundo na família soubesse que o espírito dele estava na casa. Até porque ele morreu na casa. Tanto que ela fala que quando era aniversário de morte dela, que ela não sabia na época, tá? Ela sabe hoje. Na época ela não sabia, ela não entendia. Eu acho que ela comentava, eu tava lá conversando com o vovô e todo mundo fingia que não sabia. Que legal, maluquice, entendeu? Porque ela fala que quando era aniversário de morte dele, a avó não ficava na casa. Ela sumia, vazava. Ela não ficava dentro da casa. Eu não sei qual que era por que ela achava que não deveria ficar na casa quando era aniversário de morte, sabendo que ele estava lá. Não sei por qual motivo. Né? Pode ser superstição. Foi assim por anos. Aí depois, mais velha, ela foi descobrir. Porque ela comentava, ela falava, tava lá com o vovô e tal, e todo mundo, fazia vista grossa, entendeu? Então, por muitos anos, pra ela realmente estava indo visitar os avós, e não só a avó.
Ninguém contava pra ela o que estava acontecendo. E detalhe, não é só isso não. Ela fala que também, quando ela ia pra lá, que ela dormia na casa da avó, né? Ela não só conversava com ele várias horas durante o dia, quando ela tava lá, como ela escutava ele andando à noite, de madrugada. Ela escutava ele andando, ele se movimentando, ele fazendo coisas, como se realmente ele estivesse reproduzindo o que ele fazia quando ele estava vivo, entendeu? Então, ela nunca percebeu que ele não estava vivo, gente. Pra ela era tão normal ir pra casa da avó e ver os avós. Ninguém contou pra ela. Sabe aquele negócio que quando você descobre minha vida é uma mentira? Foi isso, uma mentira sobrenatural. Ai, gente, complicado. Nossa, eu ia ficar muito brava. Já pensou? Vamos lá Ninguém com o cara. contou. A vida inteira falando com um cara que não existe. Ela foi descobrir depois, quando ela era pequenininha, ninguém falou nada. Bom, pelo menos ela tendo nascido depois que o avô morreu, ela teve a oportunidade de conhecer ele, né? Ele contou várias histórias pra ela que eram verdadeiras, que aconteceram. Tipo, ela teve um relacionamento com ele mesmo ela tendo nascido depois que ele morreu. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Sim. Tem seu ponto positivo. Se você gostou dessas histórias, deixe seu like. Comenta aqui embaixo o que você acha dessas maluquices que a gente trouxe hoje. Tem umas coisas bem malucas, bem esquisitas. Se você tiver alguma história para mandar, o nosso e-mail tá aí na descrição. E não se esquece de se inscrever, não seja covarde. Se inscreve, nosso canal nem dá medo. Fala tchau, produção. Tchau.